O que é a consciência ou o que é a fenomenologia? A fenomenologia vai abordar numa questão de você observar o fenômeno, como a realidade ela está se apresentando a você. Bem, eu penso hoje que quando você vai estudar fenomenologia dentro dela existe, ou antes dela existe uma percepção metafísica ou ontológica. Porque na fenomenologia você vai tentar perceber a essência da coisa, como a coisa se apresenta à sua inteligência, ou como o objeto se apresenta à sua consciência ou à sua inteligência. Isso seria, dentro da introdução à filosofia de Jacques Maritain, seria que seria limitado ou seria impossibilitado de nós fazer filosofia sem ter a certeza que nossa consciência ou que nossa inteligência tem a capacidade de abarcar ou de perceber a essência das coisas. Exemplo, quando um cachorro se apresenta a você, automaticamente você já tem uma ideia premeditada do que é um cachorro. Ou quando alguém fala de um cachorro, automaticamente vem em sua mente, você pensa no cachorro que você tem, ou você pensa no cachorro que você viu. Você tem ideia do cachorro. Não importa como ele vem, se ele vem grande, pequeno, preto, vermelho ou de qualquer cor. Aí, a sua consciência, a sua realidade, de forma fenomenológica, apresenta o cachorro para você. Isso aqui é um cachorro. O cachorro se apresentou de forma preta. Mas a sua consciência, ela já tem a consciência de que você pode ter outras percepções do que é um cachorro. Olá, gostou do tema? Deixa eu me apresentar. Eu sou Josinácio, seja bem-vindo ao canal Aprendizes Filósofo, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. O tema de hoje eu vou falar sobre consciência, sobre fenomenologia, como a gente aborda essa questão fenomenológica. Ao mesmo tempo, fenomenologia é uma percepção até metafísica. Para você entender fenomenologia, você já tem que ter uma base filosófica ou uma base ontológica, metafísica, para entrar nesse estudo. E se você está aqui, você é uma pessoa que já estuda filosofia, já estuda metafísica, já estuda ontologia. Se não estudo nada disso, eu vou deixar um vídeo aqui explicando tudo o que é isso, um ou dois, três ou quatro vídeos explicando o que é isso. Pois é, nossa percepção de realidade, ela era pautada em duas coisas. Lembra lá com Platão, quando Platão falava do mundo das formas ou do mundo das ideias? Pois é, para Platão já existia uma forma de você observar o mundo, porque o mundo era uma cópia de um mundo ideal. Já em Aristóteles fala que a gente vai começar a construir o nosso conhecimento a partir desse mundo material. E automaticamente, de forma evolutiva, você vai aproximar de uma perfeição. Se Aristóteles, se em Platão, o sistema de Platão, descia de cima para baixo, do universal para o mundo das formas ou o mundo das aparências, já em Aristóteles sobe. Sai do mundo das aparências, vai saindo deste mundo fenomenológico para ir para um mundo mais ideal, para uma perfeição. Exemplo, você não tem virtude, mas você pode, através de uma caminhada do vinho a ser, de forma fenomenológica, como sua consciência vai percebendo a questão da virtude, você vai alcançando uma percepção ou uma consciência do que é virtude. Edmund Husserl, ele falava que toda vez que a gente tem consciência de alguma coisa. Nossa consciência, ela sempre é a consciência de alguma coisa. Quando a gente fala que o nada existe, a gente já tem a consciência do que é o nada. Nessa percepção, a gente vai construindo a realidade a partir de um fenômeno. Mas, na fenomenologia, ela aborda da seguinte questão. Você vai ver a realidade como ela se apresenta. Você vai fazer uma suspensão de juízos para perceber como a realidade é na essência. Você não vai mais ver a realidade a partir da percepção do filósofo Platão. Você não vai ver a realidade a partir da percepção do filósofo Aristóteles ou do filósofo XY, mas seria quase próximo que Hegel propõe na Fenomenologia do Espírito, da forma
que você vê a realidade. Na fenomenologia, existe uma valorização da forma subjetiva do indivíduo ou da pessoa que se propõe a fazer uma investigação da realidade. É a forma como a pessoa vê a realidade. Aí começa a suspensão do juízo. Como eu estou vendo a realidade, como ela está se apresentando. Não importa se aquela coisa é azul, mas eu estou vendo de forma preta. É a minha percepção da realidade de forma subjetiva. Aí em Hegel, aí você, sem fazer essa crítica, você vai vendo como a sua consciência vê a realidade. Aí começa esse esforço filosófico. Percebe aqui que isso é um pouco complicado para entender. Aí em Hegel você vê essa primeira percepção, que é a forma particular de ver a realidade, que é subjetivo. Depois de você ver a realidade, perceber a realidade de forma subjetiva, suspendendo os juízos, agora tem lá em Edmund Husserl, você suspende os juízos. Depois tem essa outra percepção da realidade, onde é uma percepção mais coletiva, como o meio social, qual a consciência no meio social, como o meio social vê a realidade de forma fenomenológica. Aí depois, em Hegel, você vê essa evolução também, uma percepção evolutiva. Como existe ou como posso ver a realidade de forma absoluta. Aí já seria um espírito absoluto, um espírito ou uma consciência mais elaborada. Então, eu estou dizendo que a realidade ela pode ser observada em 3 níveis: de forma subjetiva, de forma coletiva e de forma absoluta. Aqui você está partindo do particular, que é o indivíduo, para o universal. Por quê? A forma de fazer ciência hoje, você vai lembrar lá da Idade Moderna, que tinha os racionalistas e os empiristas. Os empiristas ficavam mais no fenômeno. Como a coisa é, como a coisa se apresenta, o que eu posso abarcar da realidade de forma empírica, de forma prática. Os racionalistas diziam, não, existe uma ideia inata, existe uma ideia, ou próximo aqui de uma religião, existe um Deus, existe um espírito absoluto que eu preciso galcar, que eu preciso alcançar. E você vê que essa conversação do fenomenologia, que é valorizar o fenômeno, a fenomenologia é o estudo lógico do fenômeno de forma científica. Isso seria você ter um rigor metodológico, seria você indo atrás da essência. Lembra lá com Sócrates? Sócrates, ele preocupava com a essência das coisas. Sócrates tinha uma preocupação muito grande em saber o que é a essência. Na fenomenologia está querendo saber o que existe por trás das coisas, o que existe por trás da consciência, qual é a essência da consciência, como a coisa se apresenta na sua realidade. Isso seria fazendo quase próximo de uma busca científica. Você vai vendo o que existe por trás da realidade. Você entra quase próximo de uma coisa bem budista. Existe um nada, ou entra perto de uma coisa da física quântica. Existe apenas átomos, elétrons, prótons. Você vai vendo o que existe por trás da realidade. Você percebe que a realidade, a essência dela, seria a energia, como a física hoje propõe. Tudo é uma energia. Tudo é aglomerado de energia. Mas fugindo disso, voltando para a filosofia fenomenológica, ou estudo fenomenológico da existência, é essa valorização. Como o indivíduo vê a realidade. Não é mais como um filósofo viu a realidade, eu vou aplicar como esse filósofo viu a realidade. Não é como um cientista falou que viu a realidade, eu vou aplicar como viu essa realidade. De forma filosófica, não é mais a percepção. A percepção de um filósofo pode ajudar, mas aqui você vai ter que construir a sua própria percepção da realidade. Como você vê a realidade e como você age na realidade depois que vê. Então, o subjetivismo na filosofia moderna, ou na filosofia contemporânea, melhor dizendo, ele é muito grande. Você vê o subjetivismo na formação da consciência. O que é consciência? Tudo que a gente tem consciência, é consciência de algo. A consciência, ela não é mais, a consciência já não está mais na mente, mas a consciência é tudo aquilo que a gente foi nomeando de forma ontológica as coisas. Um tijolo chama tijolo, uma casa chama casa, porque casa chama casa, porque casa tem pessoas morando dentro, as pessoas são seres humanos precisam de casa. Quais forma ontológica? Você vê no existencialismo um subjetivismo também, onde você
pega a sua existência e você toma posse da sua existência e você constrói a sua própria existência de forma subjetiva. Mas na fenomenologia você vai explorar de forma essencial essa suspensão do juízo para ver a realidade como ela se apresenta. Bem, isso é um esforço filosófico, científico e um esforço intelectual para você pensar. E são poucas pessoas que vão se esforçar para pensar, são poucas pessoas que vão assistir esse tipo de conteúdo aqui, porque aqui você está elevando a sua consciência, o seu nível intelectual, para ver a realidade de uma forma mais objetiva. Seria o que Edmund Husserl, quando estava na Segunda Guerra Mundial, ele foi perseguido porque ele queria encontrar a essência, um conceito ideal do que é o amor, do que é a justiça, do que é o belo. Porque as questões filosóficas, elas nunca entram em acordo. Cada filósofo tem um conceito do que é o belo, do que é a justiça, do que é o amor, do que é a fraternidade. E Edmund Husserl, de forma matemática, ele era um pouco matemático, ele queria encontrar, de forma objetiva, uma essência do que é o amor, uma essência do que é a compaixão, uma essência do que é o belo. Porque nas ciências exatas, na matemática, na física, você vê a exatidão, 2 mais 2 é 4 e acabou. Mas nas ciências humanas é um subjetivismo, não existe uma coisa concreta. Sempre você vê até na própria linha de você estudar história, você vê um subjetivismo. Se está fazendo história, você está fazendo história para determinada ordem, tipo assim, você faz a história, mas a história está na perspectiva do ganhador, mas a história não está na perspectiva fenomenológica do perdedor. Você está fazendo filosofia, mas a filosofia está na perspectiva de uma corrente de pensamento que te influenciou. Isso seria a jornada filosófica de quem se propõe a estudar de forma fenomenológica, pegar esses pensadores, usar deles, mas para você fazer essa suspensão dos juízos, você precisa conhecer a própria história da filosofia, ou a própria história do desenvolvimento intelectual ocidental. Aí é uma jornada filosófica que muitos pensadores propõem a fazer, e o grande perigo da fenomenologia é cair no subjetivismo, valorizar apenas a forma subjetiva do indivíduo ou do cientista, assim quebrando princípios lógicos de não contradição. E às vezes, nessa forma fenomenológica, existencialista de perceber a realidade, esquece de ter uma forma objetiva de viver nessa realidade, de caminhar nessa realidade. Isso é o que eu tenho para contribuir para você. Espero que você desenvolva mais essas ideias no futuro. Boa jornada para você e bons estudos.